Salve família, firmeza? Aqui na voz Marcelo Fofão, do Espaço Cultural Libertário Fofão Rock and Bar, com o nosso querido Erivelton Silva. Firmeza? Esse projeto foi realizado com apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, PNAB, do Programa de Ação Cultural PROAC, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativa do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, irmão. Então hoje nós vamos dar início a esse bate-papo maravilhoso com o nosso querido Erivelton Silva. Salve, salve, Fofão. Virá. É um prazer aqui estar fazendo parte dessa entrevista aqui com você, com o Espaço Libertário Fofão Rock Bar. Meu nome é Erivelton, sou um escritor de literatura periférica, sou o filho mais velho de 6 filhos, de uma mulher preta migrante de Pernambuco, de um homem também migrante de Pernambuco. Sou professor de geografia na cidade de São Paulo e estamos aí lançando esse mais novo livro aqui, o Mucambo. É isso aí, Erivelton. Trabalho maravilhoso isso aqui, hein, mano? Mucambo. Então a gente vai fazer algumas perguntas aí sobre esse trabalho aí, mais um trabalho, né? Primeiro trabalho seu foi o Menino da Rua 3, Rua 3. Que também é um trabalho muito bacana aí. Eu tenho um exemplar, tenho esse exemplar aqui também. E, mano, um puta de um artista periférico aí na quebrada, fazendo o trampo que todo mundo deve conhecer, firmeza? Mucambo é uma história magnífica aí. Eu queria que o Erivelton falasse um pouquinho da história do nome Mucambo, como que esse nome originou a ser o seu trabalho, irmão. Então, o nome Mucambo, né, ele vem das moradias de dentro dos quilombos. Quando aqueles escravizados, eles fugiam das fazendas, fugiam da cidade, e eles iam para os quilombos, né, uma forma de buscar a sua liberdade, buscar o seu refúgio. Dentro desses quilombos se construíam algumas moradias. E essas moradias, elas tinham esse nome Mucambo, né, vem dessa palavra de se juntar, o coletivo. Então o livro é isso, é um livro de coletivo dessa história de resistência desses negros e dessas negras durante o período da escravidão no Brasil. Eu te falei da minha visão, né, que eu conheci a palavra Mucambo através da Rainha Mucambo, né? Sim. Que acho que foi lá para meados de 1600 e alguma coisa, acho que de Angola, se eu não me engano. A Rainha Mucambo, ela era irmã de uma rainha que eu não... Acho que eu não vou me recordar o nome, mas... Zinga, né? Nizinga. Da rainha Nizinga de Angola. E teve a rainha Mucambo, que também foi muito importante para a história, para a luta deles lá na época. E, eu acho que deve ser por isso, né, que originou Sim. o nome dos locais de refúgio, de luta, Mucambo, né? Acho que foi através dessa rainha aí, né, mano? Então, eu mesmo não sabia dessa história, eu vou pesquisar essa história que eu não sabia, mas provavelmente deve ter sido isso mesmo, né? Porque os africanos, quando eles vieram para o Brasil, eles trouxeram muitas referências da África para o Brasil. Então, a história do Brasil é permeada com essas referências da África. A gente até já conversou sobre isso, existe uma história do preto, do africano, sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o africano. Então, toda essa riqueza cultural que a gente tem no Brasil, ela tem a herança à África, essa ancestralidade que foi trazida da África. E provavelmente esse nome aqui, Mucambo, ele veio também da África. Eu creio que não só o Brasil, como qualquer parte do mundo, né, mano? Sim. Qualquer parte do mundo é dessa forma, né, mano? Todos têm a história do negro na África, né, mano? Eu queria que você falasse um pouco também, mano, eu vi aqui que você teve o trampo com o Akins Quintê, né, mano? Sim. Bacana. Eu fiz um curso com o Akins, não me recordo assim o ano certinho, se foi 2022, 2021. Eu fiz um curso com ele de escrita criativa, onde ele ajudava, né, a gente a desenvolver a nossa escrita. E aí o Akins é uma pessoa muito agregadora, ele chegou, acolheu, me deu a oportunidade de fazer esse curso junto com ele e ajudou a desenvolver a minha escrita. E o Akins é um poeta de primeira linha, né? Um dos nossos grandes poetas aí da literatura preta que a gente tem aí. Então, quem não conhece o Akins Quintê,
procura, porque o cara é pesado, o cara é muito bom mesmo no que ele faz. Né? E é acolhedor na fala, no trabalho e no abraço também, viu? Abraço a Quins Quinteiro, você Abraço, é referência para nós, irmão. E mais outra pergunta, mano. Eu vi que as ilustrações aqui é da Monique, né, mano? Sim. Ilustrações lindas, uma mais bonita que a outra, que também agregou pra caramba pro trabalho do Erivelton Silva, mano. E ela passou um tempo, acho que foi na Argentina, né, fazendo um trampo. Sim, ela era... não é madre, né? Ela fazia parte da igreja católica, ela estava lá no convento, na igreja, e ela morou por um bom tempo lá na Argentina. Então ela desenvolveu também essa parte artística dela muito lá na Argentina também. Então que colaborou muito, né, com a história aqui do livro. Tanto a capa, essa capa é de uma das ilustrações do livro, né? E a gente tem outras ilustrações aí, ó, que vai colaborar aqui com a história, né? Vai trazer mais potência ainda para a história. A história já é uma história bem potente e as ilustrações, ela traz também essa potência na história, ajuda a colaborar. Ó. Então é uma história bem forte e a ilustração dela, os traços delas, né? São os traços muito fortes também. Aqui a da capa aqui, ó, no capítulo 10 aqui, onde a gente tirou da capa. E essa capa aqui faz referência a essa luta dos negros, das negras, né, lá no período da escravidão, tentando conseguir a sua liberdade, lutando pela sua liberdade, né? Então aqui faz referência a isso. Então a gente tem várias ilustrações bem interessantes. Então o livro vale a pena, não só pela história, mas também pelas ilustrações que tem no livro. Vale muito a pena mesmo. E eu queria, dei uma folhada aqui, se não me engano, eu falei pra você que eu tava no capítulo 12, né? Isso. Tava por meados do capítulo 12 aqui, mano, e eu vou falar pra vocês, ó. Todo mundo tem que dar uma lida, tá ligado? E é um livro que te expande o conhecimento, abre um leque, tá ligado? Você acaba pegando muito conhecimento dele, entendeu? E eu queria que você falasse de alguma passagem do seu livro que você fala assim, mano, essa passagem, o livro todo é super importante, né, mano? Passa muitas mensagens, passa muita vivência, né? Mas tem uma parte do seu livro que você fala assim, esse daqui eu deveria fazer numa videochamada, esse daqui eu deveria fazer um outdoor na frente de uma cidade, porque esse daqui todo mundo teria que ouvir. Você tem alguma passagem do livro que seria isso, mano? A primeira parte do primeiro capítulo, né, onde fala que um escravo perde um boi, né, dentro da fazenda, o boi some, e aí esse boi era do cuidado desse escravo. E aí quando se acha o boi, né, ele é guardado, resguardado, enquanto o escravo ele é chicoteado até a morte. Então a vida de um preto naquela época valia menos do que a vida de um animal. Né? Então se preferiu resguardar a vida do boi lá, mesmo o boi sendo um boi fujão, que deu trabalho, e aí quem é culpado ali pela fuga do boi é o escravo. E o escravo ele é espancado, né? Ele é chicoteado até a morte. Então é uma das passagens que mais me toca, está bem no comecinho do livro. Uma outra passagem que me toca muito também é a passagem onde o Lucrécio, né, que é o protagonista, ele encontra é bem nessa parte aqui, ó, no capítulo 19, onde o Lucrécio, ele encontra uma entidade. Ele encontra, acho que você não chegou nessa parte ainda, mas eu vou dar um spoiler. Ele vai encontrar uma entidade dos orixás. E aí ele vai ter um diálogo com essa entidade dos orixás muito forte, muito potente, esse diálogo que ele tem com essa entidade do orixá. O orixá é o Oxóssis, né? O rei das florestas, o guardião das florestas, das matas. Então ele vai ter esse diálogo com o Oxóssi. E aí é um diálogo muito potente, muito forte. E traz muito da nossa ancestralidade africana, da nossa ancestralidade preta, que infelizmente está se perdendo um pouco disso daí, né? E a gente tem que tentar retomar. Então é uma passagem muito forte que quando eu estava escrevendo, eu falei, caramba, eu estou escrevendo isso daqui mesmo. Isso daqui está saindo mesmo da minha mão, é isso mesmo que estou escrevendo. E foi a passagem assim que quando eu terminei de escrever, eu bati o olho e eu reli e falei, caramba, esse negócio aqui ficou pesado, hein? Isso daqui é pesado mesmo. Então são as duas passagens que eu mais gosto no livro, que é as que mais me tocam dentro do livro mesmo.
esse esquema aí que você falou agora, que está se perdendo essa ancestralidade, tá ligado? Você tem alguma noção? Eu tenho uma noção dentro da minha cabeça o porquê que... Não vou nem falar magia, porque é uma história, tá ligado? É uma vivência, é o núcleo de tudo, é o nascimento de tudo, né, mano? Mas você tem alguma noção o porquê que está se perdendo essa matriz, essa referência essa africana. referência? Então, o livro mesmo, o livro aqui, o Mucambo, é uma forma de a gente denunciar o que está se acontecendo na cidade de São Paulo também e na história do Brasil. A gente, na cidade de São Paulo, a gente está tendo um apagamento dos bairros de São Paulo com as vivências negras, né? Então, aqui, esse livro ele vai se passar no território da freguesia do Ó, que teve uma grande participação dos negros na construção desse bairro. Mas hoje se tem um apagamento dessa história desses negros, desse trabalho desses negros. E aí existem outros bairros da cidade de São Paulo também. O bairro do Bexiga, quando você pensa no bairro do Bexiga, qual é a primeira coisa que você pensa? É um bairro tipicamente de italianos, né? Mas não, o bairro do Bexiga foi construído por mãos pretas. Tem uma história dos pretos lá que está sendo se apagada. A mesma coisa se acontece com o bairro da Liberdade. Você fala, no bairro da Liberdade, o que você vai lembrar? Vou lembrar de japonês, vou lembrar agora dos coreanos, vou lembrar dos chineses, né? Mas não, o bairro da Liberdade foi um bairro tipicamente construído pelos pretos. E esse apagamento é um apagamento proposital. Isso está não só se acontecendo com os bairros, mas com a história dos negros na cidade de São Paulo e no Brasil no completo. Então, uma forma de você apagar é você destruir aquela cultura, né? Então, vamos destruir aquela cultura dos orixás. Vamos demonizar essa cultura. Vamos colocar que aquilo ali é do mal, aquilo ali não faz bem. Então, vamos colocar aquilo como uma coisa errada, né? O restante da cultura africana. A feijoada é uma coisa tipicamente dos escravos. Não, agora vamos fazer um estudo aí e falar que a feijoada, quem fez foram os portugueses. A cultura da música no Brasil, né? A gente tem a cultura da música brasileira, o samba. Não, mas o samba agora é coisa de branco, né? Você vê nas escolas de samba aí, quem domina as rainhas das escolas de samba agora são os brancos, mas se você pegar lá a origem lá, são as comunidades pretas dentro do Rio de Janeiro, lá nos morros do Rio de Janeiro, quando vão buscar a água com o seu balde, com sua lata lá, começa aquele batuque. Então é uma coisa dos pretos. E está se tendo um apagamento. Já que eles não conseguem destruir a gente de uma forma literal, né, eles vão destruindo a nossa cultura. E aí eles estão fazendo esse apagamento. Então esse livro aqui é uma ferramenta de resistência, como o meu primeiro livro, como o Sarau Segunda Negra, como o Bar Fofão Rock Bar, são ferramentas de resistência contra esse apagamento aí da história dos pretos e da história dos povos periféricos também. A minha visão, que eu ia comentar aqui também, é porque elas não trazem as matrizes africanas, né, mano, as religiões, elas não trazem o capital, tá ligado? O interesse do sistema, o interesse do Brasil, entre aspas, é capital, mano. Se não gera dinheiro, vai ser apagado. Sim. Entendeu? Não é igual às outras religiões, não tenho nada contra outras religiões, vou deixar bem claro aqui, mas não é igual às outras religiões que movem montanhas aí através do capital, através de dinheiro. Entendeu? Também. É uma das religiões mais antigas, se não a mais antiga, e mais humilde que tem. Sim. Entendeu? Então, se não gera um capital para o sistema, vai ser apagado. Se não gera um dinheiro, uma rotação, digamos assim, igual no carnaval. No carnaval, eu creio que gera milhões e milhões. E mesmo assim, eles ainda estão tentando apagar a história a participação dos negros de lá de dentro, tá ligado? Por quê? Porque eles viram que ali realmente vira dinheiro, só que querem, apesar que eu vejo muitas escolas de samba aí trazendo os enredos bem fortes também na luta, né, mano? Porque a gente não pode deixar de referenciar, né? De acreditar nisso daí. Mas mais alguma outra coisa aí sobre o Mucambo que você queira falar, mano, sem eu fazer pergunta ou não? Então, assim, eu gostaria de só esclarecer um pouco sobre o livro, né? Então, o livro, ele é uma ferramenta realmente de resistência, né? E ele vai trazer voz para aqueles que não tiveram voz na sua época, que foram os pretos escravizados, né? Então, esse livro, ele vai mostrar e ele vai destruir algumas falácias, algumas fake news, algumas mentiras, né? Uma primeira mentira que esse livro ele vem destruir,
que não houve resistência no período da escravidão. Isso daí é uma mentira, é uma fake news. Por quê? Desde que o primeiro africano foi capturado, foi sequestrado na África, começa um processo de resistência. Então, o primeiro processo de resistência que tem lá na África é o processo do banzo. Banzo o que era? Era um tipo de depressão profunda que levava aquele preto à morte. Então, ele preferia morrer do que ser escravo. Outra forma de resistência é quando os negros estavam sendo colocados nos navios negreiros, né? E aí eles se lançavam ao mar, a morte certa, do que preferia as correntes, a escravidão. Ou uma outra forma de resistência é que quando eles chegavam no Brasil, e eles eram mandados para as fazendas, para as cidades, eles se revoltavam, e eles criavam os quilombos, que era uma forma de resistência. Então a gente tem um dos quilombos mais famosos aí, que é o Quilombo dos Palmares. Então, só que existiam centenas de outros quilombos. Então, desde que o primeiro africano foi sequestrado na África, começou esse processo de resistência. Uma segunda fake news que esse livro ele vem destruir, que ele vem, né, destruir essa falácia, essa fake news, é que sobre a mulher preta no Brasil, né? Essa nossa miscigenação, essa nossa mistura de raça, aquela falsa democracia racial. O Brasil não existe democracia racial. O Brasil é um país extremamente racista, o Brasil. O Brasil, ele mata preto como se matasse um rato, né? Ele mata preto demais. Então é um país extremamente racista. Então esse livro também veio destruir essa falácia aí, essa fake news de democracia racial. E ele mostra que essa nossa miscigenação aqui, nossa mistura de raça, ela foi a base do quê? Ela foi a base do estupro da mulher preta. A mulher preta escravizada era extremamente estrupada pelos homens brancos. E aí ela sofria primeiro essa violência do estupro, de ter seu corpo invadido. E depois ela sofreu uma outra violência, que era qual? A senhora branca, a senhorinha, ela não aceitava que o seu marido branco se deitasse com uma mulher preta. Ela falava, não, isso daí só deve ser magia da África. Em vez de ela culpar o homem, o que ela fazia? Ela culpava a mulher preta. E aí ela também maltratava aquela mulher preta. Ela quebrava os dentes daquela mulher preta, o marido dela não sentia nenhum tipo de prazer. Ela queimava o rosto daquela mulher preta. Ela cortava as partes íntimas daquela mulher preta para aquela mulher preta não ter nenhum tipo de prazer com aquele marido dela. Então a mulher preta sofria esse tipo de violência. E um outro tipo de violência que essa mulher preta ela sofria era que ela engravidava daquele homem branco e nascia aquela criança parda. Aquela criança parda, quando ela crescia, ela ficava num limbo. Ela não era considerada branca e ela não era considerada preta. Então ela não aceita nem por nenhum dos dois tipos sociais. Então ele ficava num limbo, ele ficava no meio ali. E aí, o que ele via? Ele falava, essa minha cor aqui é culpa da minha mãe preta. Porque se não fosse a minha mãe preta, eu seria branco. Então ele culpava a mãe preta e ele rejeitava a mãe preta dele. Então muitos desses pardos aí que nasceram na época da escravidão, eles foram trabalhar como os feitores, os capitães do mato, que iam atrás dos pretos, porque eles culpavam aquela mancha, né, no corpo dele, na pele dele, como se fosse culpa dos pretos. Então eles foram trabalhar aí como feitor, onde ia maltratar os escravos, ou como o capitão do mato, que ia capturar os escravos fugidos. Então essa daí é uma segunda fake news aí que o livro vem destruir. E o livro ele vem dar voz justamente para essas pessoas que não tiveram voz, que foram o quê? Os escravizados. Porque aqui a história, os protagonistas são os escravos que estão aqui lutando pela sua liberdade. Então esse livro ele veio para fazer isso. Então a potência desse livro está justamente nisso. Trazer o protagonismo para essas pessoas que não tiveram essa oportunidade de contar suas histórias naquela época. E a miscigenação foi bem isso daí mesmo. Foi tudo à base do estupro. Do estupro, né? No entanto que tem famílias hoje, tem pessoas que falam hoje, né? Porque o pessoal conhece o meu trabalho aí com os indígenas, né? Com as aldeias de Jaraguá e tal. E vem pessoas, mano, que falam pela cultura deles mesmo. Fala assim, minha avó era indígena, né? Não, minha avó era índia, foi pegada no laço, tá ligado? Então, e eles falam com mal naturalidade, orgulho, cara. Né? Isso daí machuca muito, sabe? Como que se fosse parte da história mesmo deles, sim, assim, de uma história boa, né, mano? Minha avó era índia, foi pegada num laço pelo meu avô. Aí quando vai ver, o avô dele era quem? Era imigrante. Tá ligado? Era pessoas europeias e tal. E aqui no livro tem uma passagem que eu também falo dos indígenas, né? Que os indígenas foram os primeiros escravizados dentro do Brasil quando os portugueses chegam, né? E eles eram chamados de pretos da terra. Eram chamados pretos da terra. Só como os indígenas não se adaptaram a um trabalho capital mesmo, né? Esse trabalho predatório, os portugueses foram na África buscar essa mão de obra. Então os indígenas no Brasil foram os primeiros escravizados.
depois que vem os africanos. É triste isso aí, né, mano? Olha o conhecimento que esse livro traz, hein, família? Olha o conhecimento que esse livro traz. É o que eu tô falando, mano. Tem muitos exemplares ainda, não tem? Para ser vendido. E é vendido a preço de custo aí, tá ligado? Sim. E vamos entrar em contato aí pelo Instagram, Erivelton Silva aí, e adquirir esse exemplar aqui que eu vou te falar. É brabo demais. Se tiver, tem ainda o Menino da Rua 3 ou não? Só tem alguns exemplares só. Eu vou pedir para fazer mais alguns outros exemplares do Menino da Rua 3. Né? E esse livro aqui mesmo a gente encontra pelas redes sociais, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook e alguns lançamentos presenciais mesmo. Ou qualquer coisa cola lá no Fofão lá e pede um exemplar lá que eu levo lá e a gente tira aquela foto, dá aquela dedicatória, né? Dá aquele abraço também e aí fortalece o trampo do coletivo, né? Também da literatura periférica, né? E também vai estar numas gelotecas aí, públicas. Isso. Também. Então o livro ele foi distribuído, dos 250 exemplares foram distribuídos para bibliotecas públicas estaduais. Ele também vai ser distribuído em algumas gelotecas, naquelas estantes literárias que tem nos terminais de ônibus, ou naquelas estantes literárias também que tem nos terminais e nos metrôs, né, nas estações do metrô, nas estações de trem. E aí eu vou distribuir alguns exemplares também. E ele também já foi distribuído em algumas escolas, fiz algumas palestras com professores, com estudantes, com pais de alunos. E o livro foi muito bem recebido pela comunidade, o que me agrada muito, né? Quando a gente vai falar sobre essa história da escravidão, ainda muita gente vira a cara, né? Porque é melhor a gente esquecer essa história, vamos passar uma borracha nessa história aí, vamos esquecer e vamos tocar daqui para frente. Né? E não é bem assim, é uma ferida que ela está ainda aberta, essa ferida. Ela está aberta e ela está sangrando, e a gente precisa falar sobre isso. E quando eu levei esse livro para as comunidades, ele foi muito bem aceito, o que me gerou assim, uma alegria muito grande. Porque eu ficava até com o pé atrás, eu vou falar da escravidão aqui para esse pessoal da comunidade, eles não vão gostar de falar sobre isso, né? E aí não, foi bem aceito, foi abraçado o livro. Então é uma história que tem uma potência realmente, as pessoas quando pegam aqui, dá uma lida na sinopse, dá uma lida aqui na nossa biografia, tanto na minha biografia como na biografia da Monique Santos, que é a ilustradora, as pessoas elas querem continuar a leitura do livro, então elas começam a leitura do livro. E uma outra coisa que me agradou muito foi que os jovens também abraçaram o livro, né? A gente sabe que é difícil fazer um jovem fazer uma leitura de um livro numa época do TikTok, na época do celular, e muitos alunos, eles pegaram o livro para ler, muitos alunos me pediram um livro, um aluno vem te pedir um livro, é muito legal. E aí veio pedir o livro, e aí assim, às vezes eu estava fazendo a palestra, e o aluno estava de cabeça baixa, mas não é porque ele não estava prestando atenção na palestra, é porque ele estava lendo o livro. E aí estava acompanhando, estava fazendo a leitura do livro. Que é justamente isso que a gente quer, que a gente quer atingir esse público jovem, eles têm que trazer esse público para nós, trazer e mostrar para eles que a literatura ela salva. E a literatura periférica principalmente. E tem que debater essas ideias de escravidão, por quê, mano? Porque o 6x1 que a gente vive hoje é refúgio disso daí, mano. Justamente. Entendeu? Enquanto trabalhamos aí 6x1 aí, muitos até nem 6x1, até mais, tá ligado? Os nossos governantes trabalham 2, 3 dias aí por semana aí recebendo milhões, entendeu? Então é isso, mano. Tem que falar, tem que ser debatido, entendeu? E não pode esquecer, mano. Sim. Não pode esquecer isso. E a maior população do Brasil é negra, pra quem não tá sabendo, tá bom? Não, então, dessa escala 6x1 é muito importante falar mesmo, porque é aquela nova luta dos senhores da Casa Grande contra os da senzala, né? Os pretos da senzala. A classe operária agora, né? Somos os da senzala. E aí essa luta é muito importante da escala 6x1. É um grito aí de liberdade. Você ganhar 2 dias na sua vida para você ter liberdade, para você usufruir com a sua família, né? Com seus pais, com seus filhos, curtir a cultura, né? Curtir cultura, você ir num cinema, você ir num teatro, você pegar um livro, você parar 2 dias aí, pegar um livro para fazer a leitura, é um grito de liberdade. Viver um pouco e não sobreviver, né? E não só sobreviver, né? E a gente está fazendo muito isso, só sobrevivendo. Você
tem a passagem aqui do Boi Preto, tal, que você colocou aqui, colocou na contracapa também. Eu queria saber sobre você, o porquê que você escolheu essa imagem aqui para fazer a camiseta. Essa imagem aqui da Patuá, né? Isso. Aqui do capítulo 9, né? Essa imagem aqui da Patuá. Então, a Patuá, né, é aquela referência ancestral do conhecimento africano, né? Essa Patuá era onde as pretas velhas, as mães pretas velhas, elas colocavam as suas orações, os seus pedidos para os orixás, os seus conhecimentos, né? E ele colocava dentro dessa bolsinha, entregava para os seus filhos, para os seus maridos, quando eles iam para a labuta, iam para a luta, iam para as roças, né? Ou iam fugir e às vezes não conseguiam levar essa mulher, mas eles iam voltar para depois buscar essa mulher. Então esse conhecimento ancestral estava dentro dessa bolsa, esse conhecimento da África, das magias da África, do conhecimento africano. Então a potência dessa Patuá estava dentro desse conhecimento. Então o conhecimento é o que nos liberta. Então a referência a Patuá é isso. A gente só vai ter a nossa liberdade quando a gente adquirir conhecimento. E até é importante falar isso, Fofão, porque eu consegui a minha, vamos dizer assim, a minha liberdade justamente quando eu fui buscar conhecimento. Porque quando eu estava na escola eu também não era um bom aluno, mas a escola nunca desistiu de mim, meus pais nunca desistiram de mim, meus professores nunca desistiram de mim. Então eu saí da favela, da quebrada, né, e consegui adentrar as faculdades, as cadeiras das universidades, né? E foi justamente essa continuidade dos estudos, buscar a universidade e tudo mais, e é que me trouxe hoje a isso. Me trouxe hoje a ser um escritor de literatura periférica, me trouxe hoje a ser um professor, ser uma referência dentro do bairro, né? Dentro do meu bairro, dentro da minha escola, até para os meus alunos mesmo. E hoje a gente está vendo um ataque contra isso, contra a universidade. Quando nós da periferia conseguimos, nós pretos, periféricos, conseguimos adentrar as faculdades, hoje a gente ouve aquelas falácias que faculdade não presta mais para nada. Você vê um monte de coach hoje em dia falando isso, né? Ah, faculdade agora é perca de tempo, não precisa mais de faculdade para você enricar. Faculdade não serve mais para nada. Só não serve mais para nada agora porque a gente entrou dentro daquelas faculdades, conseguimos ocupar aqueles muros, aquelas salas, e agora não vale mais nada para eles, né? No pensamento deles. Então isso daí é mais uma luta que a gente está tendo agora. Não, vamos estudar sim, vamos entrar nas faculdades sim, porque é uma ferramenta que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar os seus estudos de você. Bacana, meu. Mano, me deixa pasmo, tá ligado? Toda essa história aí, porque tem muita coisa que eu não conhecia, do que você esclareceu minha mente aqui. E tô vendo que depois desses capítulos aqui que eu já li, eu tenho muita coisa que ler ainda. E tem mais livros para você lançar, mano. Sim, futuramente. Já tem alguns projetos aí já em mente, aí já para lançar também já. Já tem um nome, título, não? Então já tenho um outro romance, né? Só que ele só tá em formato e-book, que é o Bexiga. Que ele vai contar um pouco também sobre essa história do apagamento do bairro do Bexiga também, né? Então eu tô tentando futuramente fazer esse lançamento dele no formato físico também. Tem gente que prefere o formato físico, né? Esse e-book ele só tá no formato digital. Então eu vou tentar futuramente fazer esse lançamento no formato físico. E aí eu estou participando também de alguns editais também, né? É importante falar que esse livro ele foi premiado pelo edital do PROAC, que é um programa de ação cultural. Então esse PROAC, ele conseguiu, através desse projeto aí, desse edital, eu consegui fazer o lançamento físico desse livro também. Então eu estou participando de alguns editais aí, que quem dera aí futuramente conseguir esse edital, lançar alguns outros livros, continuar esse trabalho aí dessa literatura periférica aí mesmo, Fofó. E muito interessante esse livro aí que vai falar sobre o Bexiga, né, mano? Porque esse apagamento aí acaba se tornando normal, né? O pessoal acaba normalizando e acaba passando por cima de muita história. E onde que tem que ser apagado não é, né? Sim. Você sabe onde é o berço dos Bandeirantes? Não me lembro agora, Fofó. O berço dos Bandeirantes é bem próximo de onde a gente tá, mano. A gente pensa que tudo vem lá no centro de São Paulo, mas não, mano. Os berços dos Bandeirantes, e é citado com muito orgulho pela cidade, é a cidade de Cajamar. Cajamar. Aqui do lado.
Sim. E eles têm orgulho e não vão deixar apagar essa história, cara. Agora lá no Bexiga lá eles apagam. Por que será, né? Então. É isso, família. Eu acho que estamos encerrando por aqui, né, mano? Falando um pouco sobre do livro Mucamba aí, sobre o Menino da Rua 3, sobre agora o próximo livro do Erivelton Silva, que vai falar da história do Bexiga. E é isso daí, agradecendo o Erivelton Silva, e agradecendo a Monique, agradecendo a todo mundo que ajudou, que colaborou com essa obra maravilhosa aí, que eu tenho certeza que ele teve muitas referências. Um abração ao Kiss Quintê, tá ligado? Gratidão ao Estúdio Viela da Is por abrir espaço para nós fazer esse trampo. E é isso daí, mais alguma coisa que você quer falar? Só lembrar, consuma literatura periférica. É isso aí. É isso aí. Irapunk.